Fala galera do bem, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e mais uma vez a gente vai discutir um tema bastante polêmico, bastante complicado, mas que é necessário, infelizmente. É um tema que vocês não sabem o quanto eu me desdobro para debater e vocês vão entender por que ao longo do tempo, ao longo do vídeo. A gente vai falar sobre o coronavírus, sim, sobre o coronavírus, que todos os países do mundo têm passado pelo mesmo problema, mas peculiarmente o nosso país, os Estados Unidos, tem tratado de forma diferente a questão. Mas enfim, o nosso país, para vocês terem uma ideia, e vocês podem conferir em outras fontes, ele é o quinto país com mais óbitos no mundo. Quinto país com mais óbitos no mundo. Para vocês terem uma ideia, dados de ontem, foram 1.124 óbitos em 24 horas. Aí você pode dizer, mas a população do Brasil é 200 milhões. Mas é pouca gente morrendo, morre de outras doenças. Mas, gente, são 1.124 pessoas mortas em 24 horas. Essas pessoas poderiam ser seu pai, seu avô, sua mãe, seu vizinho, seu amigo. Todas as vidas importam. Mas vamos continuar com os dados. Para vocês terem uma ideia, o total já são mais de 28 mil mortes até o fechamento desse vídeo. O Brasil é o segundo no mundo em número de casos de Covid-19. O segundo. Novos casos, para vocês também se surpreenderem, só num dia foram mais de 27.944, ou seja, quase 28 mil casos. No total já são mais de 468 mil. E aí, pasmem com a evolução dos casos no Brasil, para vocês terem uma ideia. Eu vou pegar de mês a mês. Em 26 de janeiro, a gente teve o primeiro caso confirmado. 26 de março, olha só o pulo. De 26 de um caso, pulamos para 2.920 casos. 915, corrigindo. Aí mais um mês depois, 2 meses depois do primeiro caso, passamos de 2.000 para 61.888 casos. Percebe a evolução negativa. É café, mas ajuda a desengasgar. Percebem que 26 de fevereiro um caso, 26 de março 2.915, 26 de abril 61.888, 26 de maio 391.222 e dia 28 de maio 438 mil casos. Isso é porque no país a gente está longe de testar como os outros países estão testando. Há estudos que demonstram que nós temos 10 vezes mais casos de contaminados no país e que há uma subnotificação, isso é público e notório. Quem precisa ir aos hospitais, quem precisa ir às UPAs, vem como realmente, de fato, é verdade essa questão da subnotificação. Os óbitos, isso aí, as famílias que perderam sentem mais na pele, tem sentido. 26 de fevereiro tivemos o primeiro óbito, 26 de março já eram 482, 26 de abril eram 3.379, 26 de maio já eram mais de 16 mil, e 28 de maio, no caso, os últimos dados que nós avaliamos, eram 26.417 mortos. Gente, são vidas que têm valor, são vidas que são perdidas. E apesar de algumas pessoas dentro do governo dizerem que isso vai reduzir o déficit do INSS, essas pessoas não são só números, elas são vidas. Então vamos lá, prosseguindo. No mundo a gente já tem quase 6 milhões de casos, dados até meu dia de hoje. E mortos mais de 365 mil. Nós, olha que triste constatação, nós já ultrapassamos a Espanha em número de mortos. A Espanha. A gente tem no país 132 mortes por milhão e os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, tem 316 mortes por milhão. Mas só que nós não estamos na fase que os Estados Unidos está agora. Ou seja, temos muito a piorar. E para contribuir, com essa piora, a gente vai para outro ponto que todos nós conhecemos, infelizmente, a ignorância do brasileiro. Eu vou citar só um exemplo para vocês do que aconteceu aqui no país de ontem para hoje. Moradores atearam fogo no alojamento de trabalhadores da empresa Andrade Gutierrez. Usaram até armas
Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu lá em Campo Alegre, num povoado chamado Angicos, na Bahia. No dia 24, um trabalhador, ele foi diagnosticado com... Aliás, ele morreu, né? Ele morreu em Pilão Arcado, morreu com coronavírus. Aí, a empresa Andrade Gutierrez testou os outros funcionários. 34 testaram positivo. Aí o que acontece? Atearam fogo no galpão de lona, no galpão que tinha lá da empresa, e ainda ameaçaram as demais pessoas contaminadas. Que nível de ignorância chegamos? O ideal, o recomendável é que todos se isolem, é que a gente aumente a quarentena, que a gente aumente os cuidados. Mas eu acho que a gente voltou para que época, pelo amor de Deus? As pessoas tentando matar para expulsar, ou até mesmo matar, como eu já disse, pessoas que são contaminadas. O nível de solidariedade, zero. E ignorância, 100, né? A gente tem outro problema no país, que a ignorância. Perceberam que você que tem idoso próximo, muitos acham que chegaram aos 60, 70, aí não morreram, né? Não morreram de outras coisas e minimizam os impactos, os efeitos do coronavírus. A gente tem as pessoas que têm alguma comorbidade, as pessoas do chamado grupo de risco. Mas esses idosos, eles estão ignorando que esse vírus, o Covid-19, ele é altamente letal para as pessoas mais velhas, principalmente quem tem diabetes, principalmente quem tem obesidade. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem consultar na OMS, pode consultar até mesmo no site do Ministério da Saúde. Então, é preciso que a gente consiga trabalhar com as pessoas, principalmente com os idosos, principalmente com as pessoas do grupo de risco, que é preciso cuidado. Isso não pode fazer parte da ignorância de tratar o vírus como uma coisa simples. E aí vocês viram o que tem acontecido no Amazonas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, o número de mortes só aumenta. Ao mesmo tempo que esse número de mortes só aumenta, o número de pessoas na rua não diminui. As capitais não conseguem, os estados não conseguem reduzir o número de pessoas nas ruas. Gente, mais gente na rua, mais contaminação, mais número de mortes. E enquanto mais pessoas ao mesmo tempo na rua se contaminando, mais o sistema de saúde, seja público ou privado, não vai dar conta de tanta gente doente. Não tem como dar conta. E aí, a cereja do bolo, para terminar de piorar tudo, quem é o exemplo maior, péssimo exemplo, na verdade, do nosso país? Adivinha? Chuta aí para mim. 1, 2, 3, 4... Lembrou? Nosso presidente Jair Bolsonaro. Já falou que, no início ele já falou que era uma gripezinha, já falou para o número de mortes, e daí? Deve ser porque não é a mãe dele, a mulher dele, o filho dele que morreu, por isso que ele trata com tanto desdém. Ainda fica dando uma de médico, insistindo com o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Perdeu o ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Perdeu o TAC também, que não suportou. Eu só lembro da cara dele na reunião, vendo aqueles absurdos, aquela reunião que foi divulgada. Então, estamos sem ministro da Saúde, ou seja, o presidente insistiu que tinha que usar hidroxicloroquina, insistiu que não tinha que ter quarentena, que todo mundo tinha que trabalhar e ir para a rua. O que aconteceu? Perdemos 2 ministros da Saúde. O país está entregue ao vírus, né? A nossa situação é uma das piores do mundo e tende a piorar ainda mais, que a curva está ascendente. Mas enfim, para variar, que já deveria ter sido detido esse homem, pelo amor de Deus. Protesto de frente ao Planalto, e ele lá, de bonitão, de frente ao Planalto, abraçando as pessoas, não usando máscara, beijando, pegando criança no colo, caminhando na rua. Inclusive, vocês lembram que ele foi com um grupo de empresários até o STF. Já não bastasse as pessoas que vieram naquele avião, na comitiva dele dos Estados Unidos, estarem mais de 20 contaminados, ele ainda sai distribuindo o vírus, se é que, enfim.
Ainda tem as carreatas, teve carreata em São Paulo, teve carreata aqui, inclusive na minha cidade. Agora, o que eu acho interessante é que esse pessoal que vai para carreata é empresário, vai de máscarazinha, não se coloca no meio do povo, não se coloca sem máscara a contaminar-se, né? Mas quer que os funcionários vão lá, morram contaminados. Enfim, teve a ida dele ao STF, a gente tem, como eu disse há pouco, não usou máscara, escondeu, gente, que é o caso mais absurdo do mundo. Um presidente da República que deve satisfação a toda a nação, porque ele é nosso representante, mas ele nos deve satisfação. Existem princípios da República que ele deve cumprir. Aí o que acontece? Escondeu o exame durante muito tempo, teve-se que entrar na justiça para poder esses exames serem divulgados. Depois de ter passado por todas as instâncias do judiciário, ele ser obrigado a divulgar assim mesmo os exames, tinham o nome dele, com o CPF dele, com os dados dele, mas não estavam no nome dele, os exames negativos. E sobre o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, a OMS suspendeu as pesquisas com essas substâncias porque descobriu-se, verificou-se, aferiu-se que não há eficácia no combate ao coronavírus. Inclusive existem diversos estudos, mas o pessoal que defende a utilização dessas substâncias, elas se baseiam num estudo francês, um cientista francês, mas que esse estudo é refutado por grande parte dos cientistas pelo número limitado de pessoas pesquisadas, foram 30 pessoas no primeiro estudo, 80 no segundo, e pela metodologia que foi utilizada. Mas é nesse estudo que, como o presidente, por exemplo, se baseia para indicar que ele é o médico do governo, ele é o ministro da saúde, ele é o cara que entende agora, que insiste no uso da hidroxicloroquina e da cloroquina. Inclusive, a nossa prefeitura aqui da cidade orientou a Secretaria de Saúde orientou a utilização da cloroquina para casos leves. Enfim, o mundo refuta, os cientistas refutam, diz que não é eficaz, inclusive as mortes são comparadas ao mesmo número de mortes que não utiliza, mas o presidente insiste na utilização e quem está se alinhando a ele politicamente para fazer agrado, para se agradar, para fazer cara bonita e para estar alinhado por algum interesse, indica também. Enfim, sobre a nossa cidade, para vocês terem como exemplo, como outras cidades do país. Foi decretado o lockdown, a gente vai ver algumas imagens, foi decretado o lockdown para essa semana. Vejam só aqui, ao meu lado, como estava o centro da cidade às vésperas do lockdown. Ou seja, você vai fechar o comércio, ele vai abrir alguns, como supermercados em parte do horário, e as pessoas parece que o mundo vai se acabar amanhã, vai ser o Armagedon, vai vir um tsunami, todo mundo corre ao mercado para comprar, vão aos bancos. O que vai acontecer? Vai ter uma semana que não teremos redução de contaminação, mas em compensação, nesse dia especificamente, todo mundo se reuniu, acho que vamos nos confraternizar, vamos nos contaminar, vamos aos bancos, vamos ao mercado e vamos nos contaminar. Ou seja, mais uma vez, o que a gente disse no início do vídeo, a ignorância, a falta de consciência das pessoas. É papel de cada um de nós, o cuidado para não haver a contaminação em massa. Mas, para concluir, gente, uma coisa que atrapalha muito o combate ao coronavírus são as fake news, as notícias falsas que atrapalham, e é preciso que vocês, cada um de nós, verifique nas fontes corretas, fontes que são verificadas, porque tem um gabinete aí do ódio, que eu já falei em outro vídeo, e vou falar mais no próximo, em que trabalham para disseminar mentiras, querem tratar a imprensa como inimiga. Até tem gente que está deixando de ver notícias em telejornais para só se informar por WhatsApp. Sabe aqueles áudios que você não sabe quem mandou, de quem veio, de onde veio, para disseminar mentiras. E uma coisa que algumas pessoas vão se chatear, me chame de cético quem quiser, não há milagre, gente. Não há milagre. Existe a ciência que trabalha, os médicos que trabalham, a medicina que trabalha para o tratamento das pessoas que estão contaminadas, que estão em estado grave. Eu não digo, vocês terem ideia, não é coronavírus.
vocês terem uma ideia, eu não digo graças a Deus quando uma pessoa fica recuperada, porque se eu digo graças a Deus porque uma pessoa está recuperada, quer dizer que graças a Deus ele levou aquelas 27 mil. Seleção, a escolha, enfim. Para mim, o que deve haver é cuidar da medicina que trata, os médicos que tratam, e você tem o compromisso, cada um de nós tem um compromisso de trabalhar a prevenção. Porque se depender do governo, não temos ministro da saúde, não temos políticas de governo no combate ao coronavírus. A gente tem os estados se organizando, os governadores se organizando, as prefeituras se organizando para minimizar o problema, tá bom? Deixa aí seu comentário, diz o que é que você acha, critica se gostou, se não gostou, o que é que achou do que eu falei, e também coloca nos comentários sugestões de vídeos. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Abraço.